O macaco não está animado. Nu está curioso. Ele nem sequer está em busca de prazer. O macaco está repetindo. Todas as noites o mesmo gesto, a mesma sequência, o mesmo final, sem emoção, sem decisão, apenas automático. E aqui vem a pergunta constrangedora. E se o problema não fosse o prazer, mas sim o que seu cérebro aprende enquanto você repete o ato? Por que o cérebro não dá ouvidos a promessas? Ele não entende. Vou entrar em greve amanhã. Basta observar o que você faz repetidamente. E isso se adapta. Reforçar as estradas. Desligue os outros. Automatize decisões sem pedir sua permissão. Hoje, Símio não está aqui para culpá-lo ou proibi-lo de fazer qualquer coisa. Hoje em dia, isso se traduz em algo mais silencioso e mais perigoso. Como esse hábito altera sua atenção, sua motivação e sua tomada de decisões, sem que você sequer perceba. E quando o cérebro aprende em silêncio, o efeito aparece mais tarde. Você não decide, você reage. O macaco pensa que é ele quem toma as decisões. Mas, na realidade, seu corpo já havia se movido antes mesmo de o pensamento surgir. Não há debate interno, não há escolha consciente. Basta um empurrão por trás e uma ação que acontece por si só. Eis a armadilha invisível. O macaco não sente um grande desejo. Ele não sente prazer antecipatório. Ele sente um leve desconforto, um ligeiro vazio, uma tensão silenciosa. E o cérebro, que detesta o desconforto, procura o atalho mais rápido que já conhece. Não pergunta se é conveniente. Não avalia as consequências. Ative o caminho que você aprendeu por meio da repetição. O cérebro não funciona por força de vontade. Funciona por rotas. E cada vez que Símio repete o mesmo gesto, ao mesmo tempo, no mesmo lugar, esse caminho se torna mais curto, mais rápido, mais automático. Inicialmente, foi uma decisão, então isso se tornou um costume. Agora é uma reação, como uma trilha na selva que ninguém planejou, mas que acaba existindo porque muitos passos a cruzaram. Quanto mais você pisa nela, mais fácil fica caminhar. Quanto menos um caminho é usado, mais ele é apagado. Aqui não há vício nem pecado, há aprendizado. Um cérebro que faz exatamente aquilo para o qual foi projetado. Economizar energia repetindo o que já se sabe. O problema não se resume a uma única noite. O problema está no padrão, porque o cérebro não aprende com suas intenções. Ele aprende com suas repetições. E quanto mais invisível for o hábito, mais poder ele terá. Porque Símio acredita que ele ainda decide, quando na realidade já está reagindo. E se o cérebro aprende tão rapidamente o que você repete, imagine a rapidez com que você pode desaprender isso. Diga-me a verdade, macaco. O que você faz agora sem pensar? O cérebro não julga, ele copia. Cérebro do macaco não tem moral. Não pergunta se algo é bom, ruim, útil ou destrutivo. Observe apenas uma coisa: o que se repete. Toda ação é uma instrução. Cada repetição é uma ordem silenciosa. E o cérebro obedece sem questionar. Um macaco pode dizer, é só hoje. Mas o cérebro ouve algo diferente. Isto é usado. E o que é usado é reforçado. É assim que a plasticidade funciona. Não faz nenhum barulho. Não avisa. Funciona em segundo plano, reorganizando as conexões como raízes subterrâneas. Cada vez que o macaco repete o mesmo estímulo, o mesmo gesto, a mesma sequência, os neurônios se conectam com mais força, o sinal viaja mais rápido, o esforço diminui, a resposta torna-se automática. Não porque o hábito seja poderoso, mas isso acontece porque o cérebro é eficiente. Para o cérebro, não existe essa coisa de isto não é bom para mim. Só existe a expressão isso acontece com frequência, e aquilo que é frequente torna-se prioridade. É por isso que o hábito não precisa de emoção, não precisa de prazer intenso, basta repetir. Com o tempo, o cérebro para de esperar pela decisão consciente, antecipar. Está vindo à tona, ative o circuito antes que o macaco pense. O que começou como uma escolha, termina como uma reflexão, como piscar, como tensionar o corpo em resposta a um ruído. E aqui está a parte perturbadora. O cérebro não aprende quando você promete mudar, você aprende repetindo. Todas as noites iguais, cada gesto igual, cada estímulo igual. É uma lição que se grava sozinha. Embora Símio acredite que nada de importante esteja acontecendo, seu cérebro está sendo treinado. E quando o circuito estiver forte, ele não pede permissão, ele ativa.
Por isso, não se trata de falta de força. É repetição excessiva. E se você aprender alguma coisa dessa forma, também pode ser desaprendido. Mas primeiro precisamos analisar a fiação existente. O foco pode ser treinado ou perdido. A atenção do macaco não se dispersa repentinamente, desgasta-se silenciosamente. Sempre que o cérebro recebe estímulos rápidos, intensos e sem esforço, ele aprende uma lição muito clara. Não vale a pena esperar. Os holofotes estão ficando impacientes. A mente começa a exigir recompensa imediata. O macaco tenta ler, criar, treinar, pensar com calma. Mas algo lá dentro está inquieto. 5 minutos parecem uma eternidade. 10 minutos já é insuportável. Não porque Símio seja fraco, mas isso porque a atenção deles estava voltada para o salto. O cérebro é plástico. Se você o acostumar a estímulos que mudam rapidamente, a breves momentos de prazer e a decisões sem esforço, sua capacidade de concentração diminuirá. A mente torna-se reativa. Procure o que é fácil, imediato e familiar. E então algo crucial acontece. Tudo que exige paciência começa a parecer um fardo. Ler é cansativo, viaja sem música. Irritante. Criar é frustrante, pensar incomoda. A motivação não desaparece, torna-se frágil. O macaco quer seguir em frente, mas sua atenção já não consegue sustentar a longa jornada. Não é por falta de vontade, é um sistema treinado para outra coisa. Eis o problema. O cérebro não diz, isto me faz mal. Ele simplesmente diz, assim é mais fácil. E ele começa a evitar a realidade. Não porque ela não importe, mas porque não compete em intensidade. A realidade é lenta. O progresso é silencioso. A construção não produz fogos de artifício. Assim, pouco a pouco, Símio deixa de sustentar o olhar. Para terminar o que começou, para entrar em detalhes. Não perde a inteligência, perde a tolerância ao processo. E quando os holofotes diminuem, a vida parece mais uma batalha árdua. Tudo parece exigir mais energia do que é disponível. Por isso, é difícil voltar mais tarde. Porque não foi apenas o hábito que mudou, o limiar de atenção mudou. A boa notícia é esta: a atenção também pode ser reeducada. Mas primeiro precisamos entender por que ele foi embora. Você tem tido dificuldade para se concentrar ultimamente? Responda sim ou não nos comentários. E o que está te distraindo, seu macaco imundo? Alívio que fomenta a dependência. O ciclo não começa com prazer, começa com desconforto. O macaco não busca emoção, busca apagar algo. Um dia é estressante, mais um dia é apenas cansaço. Mais um dia vazio. E o cérebro aprende uma equação simples. Quando algo te incomoda, isso te acalma. Não importa quão breve seja o alívio. O sistema nervoso não mede a qualidade, mede a velocidade. Se algo reduzir a tensão em segundos, isso é considerado uma saída válida. É assim que nasce o loop silencioso. Desconforto. Alívio rápido. Repetição. Cada turno fortalece a parceria. O cérebro não pensa. Responde. Com o tempo, o gatilho perde a sua força. Não há necessidade de muito estresse. Um pequeno desconforto já basta. Um momento de tédio. Um longo silêncio. E o corpo se move para a frente. Antes que Símio possa decidir, o ímpeto já está em curso. Não há nenhuma emoção intensa. Não há entusiasmo, apenas um hábito. É isso que é perigoso. Quando o alívio se torna automático, o cérebro para de aprender outras maneiras de se regular. Respirar, mover, espere, sentir sem fugir. A tolerância ao tédio diminui. A paciência está se esgotando. O sistema nervoso torna-se dependente de uma única saída. Não porque Símio seja fraco, mas porque ele foi treinado dessa forma. O hábito já não busca o prazer. Busque a neutralidade. Elimine o ruído. Desligue o alarme interno, mas dura cada vez menos. E cada repetição deixa o sistema um pouco mais plano, mais sensível, mais reativo. Eis a armadilha final. O cérebro acredita que está se autorregulando, quando na realidade se trata de delegar o controle. O alívio imediato não te ensina a se acalmar. Ensine como escapar. E quanto mais ele foge, menos ele sabe como ficar.
O cérebro também pode ser reeducado. O sistema não apresenta falhas, ele treina. E aquilo que foi aprendido em silêncio também pode ser desaprendido intencionalmente. Um macaco não precisa de força de vontade infinita. Você precisa interromper o piloto automático por tempo suficiente para que seu cérebro registre algo novo. Reprogramar não é proibitivo. Trata-se de criar atrito consciente. Quando o impulso surge, ele não é combatido com golpes. Está atrasado. 10 segundos. 1 minuto. Esse pequeno espaço interrompe o reflexo e devolve o controle ao centro de controle da banana. O cérebro aprende por contraste. Se você sempre optar pelo alívio rápido, estará reforçando o atalho. Se você introduzir uma pausa, o sistema será forçado a explorar outra saída. É aí que a mudança começa. Retornar a estímulos reais é fundamental. Movimento, contato, criação, esforço com propósito. Não para se distrair, mas para lembrar ao seu cérebro que existe uma recompensa profunda e duradoura. Treinar à espera é treinar a atenção prolongada. No início, é desconfortável. O corpo anseia por fugir. Mas se Símio ficar, algo novo acontece. A urgência diminui por si só. Isso sim é aprendizado de verdade. Sempre que você não reage imediatamente, a plasticidade trabalha a seu favor. A estrada antiga está se deteriorando. A nova versão custa mais, mas a imagem fica mais nítida. Não se trata de pureza ou punição. Trata-se de recuperar a capacidade de escolher. O sistema nervoso já não depende de um único botão de alívio. Aprenda a tolerar o tédio novamente. Reoriente o foco. Decida novamente. A reprogramação é simples, mas não é fácil. E é por isso que funciona. Não porque Símio seja perfeito, mas porque ele está acordado agora. Agora me diga, macaco, quando o impulso chegar, seu cérebro aperta o botão sozinho ou você diz a ele, espere um segundo, comente button se estiver no modo automático ou control se já estiver acordando. Inscreva-se. Compartilhe este vídeo com outro macaco distraído e deixe sua banana bem madura. E junte-se ao clã da garra, onde não reagimos, escolhemos.